O líder sábio, capítulo 4. O líder sábio decide. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os leva a andar errantes. Provérbios 12, 26. A liderança é a arte de decidir, quer para o bem, quer para o mal. O justo serve de guia para seu próximo, mas o caminho dos perversos os leva a andar errantes, diz Salomão em Provérbios 12, 26. O líder decide o tempo todo. É o seu labor diário. Se você assumir um cargo de liderança, parte da sua responsabilidade consiste em tomar decisões, mesmo que você não esteja consciente disso. Essa é a realidade. Você tem que escolher caminhos, recrutar pessoas, estabelecer metas, elaborar programas, planejar ações e outras 1000 coisas. Nem todos esses itens têm a mesma importância, porém todos requerem decisões. Não há como ficar em cima do muro. Vacilar é fatal na liderança. Um líder indeciso confunde e desanima a equipe, podendo provocar um clima de rebeldia e anarquia. O valor da decisão. As decisões são um assunto de vida ou morte. Não existe terreno neutro. Quem não avança, retrocede. A vantagem do líder cristão é que ele encontra na Bíblia diretrizes para tomar decisões sábias. A obediência aos princípios bíblicos de liderança não é algo que se possa fazer de qualquer jeito. Cedo ou tarde, virão as terríveis consequências de menosprezar os conselhos divinos. Em relação a esses princípios, Salomão diz: tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendura-os no seu pescoço. Provérbios 6, 21. O coração é o lugar em que as decisões nascem. Na verdade, nascem na mente, mas muitos escritores usam o coração como metáfora. Assim, o conselho do sábio, Salomão, é que os ensinos divinos estejam no coração, guiando, iluminando e ajudando a tomar as decisões certas. Não é apenas uma questão de atitude exterior. Não se trata de aparentar ser um bom líder. É o que há dentro de você, sua essência. As atitudes exteriores funcionam enquanto são vistas pelas pessoas. A obediência interior, por sua vez, brota do amor a Cristo, não importando se os demais veem o que você faz ou não. A liderança autêntica é o fruto da vida interior na qual Cristo deve ocupar o primeiro lugar. O conselho de Salomão é que os princípios de vida sejam pendurados no pescoço. Nos tempos de Salomão, as pessoas costumavam pendurar no pescoço aquilo que tinham de mais precioso. A lição aí é que os conselhos sagrados são tão preciosos que deveríamos nos orgulhar de observá-los, mesmo que digam que somos antiquados em nossa decisão de obedecer a Deus. Observar os conselhos divinos o conduzirá por caminhos de paz e prosperidade. Por isso Salomão diz: quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 22 e 23. Os ensinos divinos. Os líderes se perguntam com frequência: que devo fazer diante dessa situação? Será que essa é a medida certa a ser tomada? Como lidar com um colaborador que resiste ao crescimento? A resposta comum a todos esses dilemas parece ser: não sei como agir. Quando há sombras, a pessoa realmente não sabe o que fazer. Não enxerga na escuridão, não vê nada. Quer sair, mas não encontra saída. Então Salomão diz que os conselhos divinos são lâmpada e luz que iluminam as decisões. Davi escreveu algo similar: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Tanto Davi quanto o filho, Salomão, usam várias expressões para referir-se aos princípios divinos de uma liderança feliz. Essas expressões são ensino, palavra, estatuto, conselho, mandamento, preceito, caminho e juízo. Nos escritos de ambos, cada vez que se encontram as expressões lei do Senhor ou mandamentos de Deus, elas não se referem somente aos 10 mandamentos de Êxodo 20, mas à Torá inteira, ou seja, a Bíblia daqueles tempos. No entanto, todos os ensinos divinos poderiam se resumir em apenas um nome: Jesus. Ele é a palavra e o caminho. Guardar os mandamentos de Deus no coração significa abrir-se para receber Jesus na vida. É o que diz Paulo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Quando Jesus é o centro da vida do líder, os mandamentos de Deus são a luz, o caminho e o guia que o ajudam a sair das dificuldades que o dia a dia lhe apresenta. Jesus dirige a vida, torna-se o centro das motivações. E qual é o resultado? Vida. Os ensinos divinos são luz e vida, vida plena, exuberante. Vida que vale a pena ser vivida, vida com sentido. As tribulações podem trazer momentos dolorosos, pois vivemos em um mundo de pecado. No entanto, quando você tem Cristo e seus ensinamentos no coração, nada o intimida. Jesus realiza em você suas obras de vitória. Por isso, ele declarou: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Dessa maneira, fará boas escolhas. Decisões sábias. O segredo para tomar boas decisões é andar em Cristo. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade. Provérbios 2,9. O verbo entender é bem significativo. Para tomar boas decisões é preciso entender em quem consistem o direito, a justiça e a equidade. Contudo, em nosso mundo os valores foram postos de cabeça para baixo. Na opinião das pessoas de hoje, os eternos princípios de Deus são negociáveis e adaptáveis a cada geração. O que antes era justo pode não ser mais. Os tempos mudaram, alguns dizem. Como tomar decisões sábias diante dessa forma de pensar? Todo líder gostaria de saber o que é correto e justo na hora de tomar decisões. Todos gostariam de saber o que é bom e o que é melhor. Não acho que alguém em sã consciência queira errar intencionalmente. Porém, o fato é que vivemos errando e criando problemas para nós e para aqueles que amamos. O que nos falta? Falta-nos entender o significado prático de direito, justiça e equidade. E isso somente é possível quando temos sabedoria. E o que é a sabedoria? O temor de Deus. E o que é o temor de Deus? Reconhecer que Deus é Deus e buscá-lo todos os dias em oração e mediante o estudo da Bíblia. Parece simples, e de fato é simples. No entanto, nós complicamos tudo ao nos afastarmos de Deus e ao ignorá-lo, ao nos isolarmos, escolhendo os próprios caminhos. Arrumamos confusão quando pensamos que, pelo fato de possuirmos conhecimento das mais avançadas técnicas de liderança, estamos capacitados para resolver os problemas sozinhos. Saber viver, não errar, tomar as decisões certas. Isso nos levaria a uma liderança de excelência. Isso ocorre quando se vive uma experiência de comunhão diária com Cristo, fonte de sabedoria. Somente Jesus é capaz de livrar o líder de tomar decisões equivocadas, porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades do mal. Provérbios 2, 10-14. Será que poderíamos afirmar que dizer coisas perversas e andar pelos caminhos das trevas são tendências humanas do coração natural? Sim, é bem possível. Porém, a palavra de Deus promete que se você entregar seu caminho ao Senhor, Ele guiará seus passos e o ajudará a tomar decisões sábias. Busca a Deus. Sendo assim, antes de tomar qualquer decisão, o líder sábio busca a orientação de Deus. Pede sabedoria. Há circunstâncias complicadas que a mente humana não consegue entender, muito menos solucionar. O impulso natural do coração humano é tomar decisões movidas pela emoção. Uma decisão meramente emocional pode ser fatídica, pois as emoções nos traem. Quando as coisas vão mal, as emoções fazem você achar que está tudo bem e vice-versa. Por isso Jeremias declara: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17:9. No entanto, quando você vai a Deus, Ele toma seu frágil ser nas mãos dele e o capacita a ver as pessoas, as circunstâncias e as coisas do jeito que Ele as vê. Então você passa a enxergar a vida com os óculos de Deus. Daí você não julga o que vê impelido por suas emoções, mas de acordo com a palavra de Deus. Os princípios bíblicos passam a orientar e definir suas decisões. Essa é a razão do conselho de Salomão. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Provérbios 3, 5-7. Nem rápido nem devagar. A pressa é inimiga da perfeição, diz o ditado popular. Salomão expressou isso de outro modo. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Provérbios 21, 5. Portanto, pense antes de decidir. É claro que muitas decisões do líder precisam ser imediatas, tomadas quase que instintivamente. É nesse momento que entra em ação a sabedoria, o bom juízo, o equilíbrio. Contudo, uma situação de emergência não surge todos os dias. Você não pode tomar a exceção e transformá-la em regra. Ninguém perde nada se parar, observar as circunstâncias e somente então decidir. Uma decisão bem pensada tem menos probabilidade de resultar em fracasso. Não deixe que a pressão leve você a tomar decisões apressadas. Antecipe-se ao problema e trabalhe nele. Como? Em que coisas o líder deve pensar antes de decidir? Vejamos. Defina objetivos e prioridades. As decisões de um líder sábio são orientadas a um objetivo. Aonde você deseja conduzir sua equipe? As decisões são como os degraus que você sobe, os passos que dá. Como você pode levar sua equipe para o sul tomando decisões que conduzem ao norte?
Suponhamos que haja em sua equipe um liderado que não apoie os planos feitos por você. Além disso, ele tem uma personalidade difícil, mas é eficiente. Suas emoções lhe dizem que você deve afastá-lo ou transferi-lo para um lugar ou função difícil, a fim de que aprenda a lição. No entanto, o princípio norteador da palavra de Deus declara que toda a instituição é como um corpo, com diferentes órgãos, cada um deles importante. Na intenção de dar um castigo a alguém ou apenas para agradar a si mesmo, você pediria aos olhos que fizesse o trabalho dos pés? A pergunta que o líder precisa fazer antes de tomar uma decisão é: aonde quero chegar? A partir daí, deve avançar em direção ao objetivo estabelecido, aproveitando ao máximo o rendimento de cada membro da equipe. Avalie as consequências. O líder sábio está sempre um passo à frente. Primeiro, ele pede a Deus sabedoria. Depois, estabelece objetivos. Em terceiro lugar, analisa as consequências da decisão que vai tomar antes de colocá-la em prática. Jesus ensinou: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não a podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Lucas 14, 28 a 30. O homem da parábola não pensou antes de decidir, não avaliou as consequências, não analisou os recursos disponíveis. O resultado foi o vexame público. Todos riram dele. Na parábola, era apenas uma torre que estava sendo construída, uma coisa sem vida, algo que não sofria, não chorava nem se alegrava. No entanto, quem lidera pessoas constrói vidas, afeta seres humanos, realiza sonhos. Essa é a diferença. Às vezes, o que nos leva a tomar decisões sem refletir devidamente é a pressão, especialmente no ambiente cristão. Espera-se que o líder cristão seja um homem ou uma mulher de fé. Surge então a pressão do fervor. Se eu não me aventurar, dirão que eu não tenho fé. Então tomamos uma decisão sem avaliar as consequências. Jesus contou outra parábola a esse respeito. Qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Lucas 14, 31 a 32. O que mais impressiona é a maneira como Jesus termina o relato dessa parábola. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. O verbo renunciar é eloquente. Não se trata de renunciar aos sonhos nem aos projetos, mas renunciar ao eu. Você não pode enfrentar um inimigo que vem ao seu encontro com 20.000 soldados, se não tiver os recursos necessários para vencê-lo. A pergunta-chave que todo líder deveria fazer é: até que ponto minha fé é realmente confiança em Deus e em que medida é presunção ou confiança excessiva em minha capacidade? Antes de decidir, pense nisso. Ouça seus colaboradores. O líder sábio ouve seus colaboradores. Na multidão de ideias há sabedoria. Um líder que consulta os demais não perde autoridade. Ao contrário, é apreciado e admirado pelos liderados. A possibilidade de que o projeto tenha êxito aumenta quando as pessoas sabem o que estão fazendo e por que seguem aquele caminho. Assim, o ser humano fica mais motivado. E quando os colaboradores consideram o projeto como algo seu, e não apenas do líder, eles se entregam completamente à realização do plano. Portanto, não deixe de demonstrar que as opiniões dadas foram de alguma forma levadas em conta. Certa ocasião, eu estava fazendo os preparativos para um acampamento que reuniria milhares de jovens. Eu precisava encontrar uma pessoa que cuidasse da estrutura do acampamento. Seria a pessoa-chave. Eu tinha muitos nomes na lista, gente bem preparada e capaz de realizar um trabalho excelente. Eu havia orado, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar a pessoa certa. Nesse momento, alguém bateu à porta do meu escritório. Era um homem da limpeza. Ele pediu desculpas por não ter retirado o lixo antes. Pegou o cesto e estava saindo quando tive uma ideia. Tirei da gaveta minhas anotações, olhei bem nos olhos dele e disse: espere, por favor, preciso de sua ajuda. Você conhece alguém com essas características? Ele me ouviu em silêncio, leu o papel e alguns instantes depois perguntou: para o que o senhor precisa dessa pessoa? Eu expliquei. O homem então sorriu e me disse: é fulano. A pessoa que o senhor está procurando é fulano de tal. E me explicou o porquê. Depois de alguns arranjos, aquela pessoa se tornou o homem que administrou de modo extraordinário o acampamento e me poupou muito trabalho, evitando e resolvendo inúmeros problemas. A ideia foi do funcionário que tirava o lixo do escritório. O líder sábio consulta, pergunta e aceita a participação de seus colaboradores, mas evidentemente é ele o responsável pela decisão final. Consulte os superiores. O líder sábio nunca faz as coisas na surdina, de modo solitário, ou aconselhando-se apenas com membros da equipe. É necessário também consultar os superiores. Geralmente eles estão onde estão porque trilharam o caminho que estamos percorrendo agora.
A experiência é algo que não se compra. Adquire-se ao longo da vida. Por que não aproveitar o conselho daqueles que passaram por circunstâncias semelhantes? É sábio submeter nossos planos ao escrutínio dos colegas superiores, cuja opinião e experiência nos inspiram confiança. Mesmo quando a aprovação deles não for necessária, eles estarão mais dispostos a apoiar o projeto se estiverem informados de tudo ao longo do processo decisório. Que Deus lhe conceda sabedoria para tomar as decisões certas.